Aleluia! Jesus é o Senhor. Estamos mais para uma mensagem, né? Que tem a mensagem 16 desse volume. Seja um canal da graça de Deus. É a última mensagem desse volume. E agora, segunda-feira, estaremos dando início a esse volume, A Verdade Absoluta. Segunda-feira, o livro número 5, os irmãos que têm dúvida, podem olhar na página seguinte, na primeira folha aí, A Verdade Absoluta. Senhor Jesus, e o tema da mensagem dessa noite, preenchidos, está no quadro? Preenchidos até a plenitude de Deus. Podemos falar de novo? Preenchidos até a plenitude de Deus. E o versículo, eu não vou ler todos os versículos, Efésios capítulo 3. Essa mensagem também, né, está sendo gravada e vai estar disponível no canal da Igreja de Itaúna no YouTube. E os irmãos e aqueles também que vão assistir essa mensagem, não esqueçam, irmãos, de dar o like, né, dar um joinha lá, para que o canal seja fortalecido e a palavra chegue e alcance mais pessoas. Quanto mais assistidos, né, o número de pessoas assistindo a essa mensagem, ou as mensagens do canal da Igreja Itaúna, melhor será. Então, Efésios capítulo 3, nós vamos falar do 14 ao 21, mas já por causa do tempo, a mensagem está em cima do versículo 19. Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A melhor tradução para tomados é preenchidos, que tem o título da mensagem. E nós também temos o título geral, que nós estamos vendo no livro de Efésios, Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. A gente fica até um pouquinho enferrujado, porque na verdade eu falei a primeira mensagem, e agora eu vou falar a mensagem 16. Esse é o grande problema de igreja grande, não é? Tem gente que acha que o problema da igreja pequena é porque ele serve muito, mas a igreja grande é porque você vai servir pouco, não é? Mas graças ao Senhor, nós estamos vendo dentro desse volume, irmãos, que nós estamos encerra amanhã, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Efésios. Esses capítulos 1, 2 e 3, irmãos, são grandes revelações que o Senhor trouxe para nós. O capítulo 1 está repleto de revelações, não é verdade? Como que é maravilhoso saber todo o propósito de Deus, Ele nos escolher, Ele nos predestinar, Ele nos redimiu, nos deu o Espírito, tudo o capítulo 1. Mas o capítulo 2, ele começa falando que nós estávamos numa situação bem crítica. Puxa uma página para trás aí, se você que abriu sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados, nos quais andraste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual que era a nossa condição? Morto. Morto pode fazer alguma coisa? Mas o Senhor te deu vida. Irmãos, o Senhor nos deu vida estando numa situação de mortos, nossos delitos e pecados. O versículo 8 fala o seguinte, de Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo por quê? Pela graça. Pela graça. Isso não, mediante o quê? A fé. É um item que eu não vou comentar sobre a fé, porque na semana passada, na mensagem 15, o nosso irmão Alessandro Ribeiro, né, está disponível também no canal da Igreja de Itaúna, ele falou muito sobre a fé. Mas, irmão, qual que é o propósito de o Senhor, Ele nos tirar de uma condição de mortos
nos salvar pela sua graça. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que Deus quer fazer conosco, irmão? A sua obra-prima. Você olha para você e fala assim, eu não tenho condição nenhuma de viver uma obra-prima de Deus. Todo o universo, tudo maravilhoso que Deus criou, né, eu não sei, é um aparelho que ele está solto no universo aí, né, pela tecnologia, e ele foi o aparelho mais longe que foi da Terra, 23 bilhões de quilômetros da Terra, e quando ele estava mais ou menos a 8 bilhões da Terra, ele tirou uma foto da Terra. E a NASA facilitou para a gente conseguir entender o tamanho que viu a Terra. É praticamente você pegar uma caneta e fazer um pontinho, que foi a visão da foto a 8 bilhões da Terra. Todo o universo para Deus cuidar, Deus está querendo fazer essa obra-prima. Ele está preocupado conosco. Enquanto nós estamos preocupados com tantas coisas materiais, e Deus poderia estar preocupado com tantas coisas materiais, Deus está preocupado comigo e com você. Para que fazer? Fazer uma obra-prima. E quando nós vimos o capítulo 2, versículo 14 e 15, fala o seguinte. Eu vou facilitar, né? Porque eu estou pegando só Efésios, não tem que você encaixar muita coisa na Bíblia, apesar que o quadro ajuda muito, né? Ou estraga, mas ajuda. Efésios 2, 14 e 15, fala assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse. Esse verbo criar, a melhor tradução é tornar-se habitável. Tornar-se habitável. Em si mesmo, um novo homem, fazendo-nos a paz. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus, Ele pegou os judeus e gentios e colocou em fazer um só, uma casa para Ele morar. Tornar-se habitável. Um irmão me mandou uma mensagem essa semana, uns versículos. Eu tenho certeza que ele ia tocar muito mais, mas por causa do meu tempo, só Salmo 132. Ó Senhor Jesus, os versículos de 11 a 15. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da sua carne farei subir para o seu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que ele lhe ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono, pois o Senhor escolheu a Sião. Irmãos, o Senhor escolheu a igreja. Ó Senhor Jesus, preferiu por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. O Senhor escolheu Sião, irmão, para ser a sua morada. O Senhor escolheu a igreja e fazer dela a sua habitação. Por isso, quando nós pegamos, irmãos, e tomamos essa mensagem que Deus quer nos preencher com toda a plenitude de Deus, irmãos, o que Deus está fazendo? Ele está querendo ocupar todos os espaços vazios em nosso ser. Tem espaço vazio no seu ser? Essa semana eu tive uma oportunidade de falar para alguém, e há 15 dias atrás, uma outra oportunidade. Talvez os irmãos podem não entender, irmãos, que às vezes a sua vidinha está boa. Mas conversando com uma jovem de 25 anos, com tentativa de suicídio, mais recente de 4 meses, bem casada, tem família. Mas eu perguntei a ela, as suas crises de depressão, de angústia, no mês de abril, não vamos muito longe, só no mês de janeiro, como que foi? Ela falou assim, todos os dias. Com 2 aprazolam para dormir. E mais uns 2 medicamentos durante o dia. Olhar para a situação, irmãos, quando nós, nem posso falar aqui, irmãos, a questão da pregação do Evangelho, quanto que nós estamos ouvindo isso, para ir para as ruas. Eu posso orar por você,
E nós às vezes não conseguimos ganhar isso, porque às vezes a sua vidinha ainda está boa. Mas quando nós encontramos essa situação, irmão, é muito pouco tempo, 25 anos, para uma depressão de uma angústia tão profunda, de tristezas profundas. Irmãos, nós olhamos quanto vazio existe no ser humano ainda. Porque só Deus pode preencher esse vazio. Mas talvez, no nosso meio, algum irmão pode falar assim: irmão, eu já ouvi tanta coisa, e eu quero ser preenchido. Eu pergunto, você quer ser preenchido? Sabe que esse negócio de querer, nem sempre as nossas atitudes mostram o querer? Parece que eu falo, eu quero mudança na minha vida, mas as suas atitudes não mostram que você quer. Eu estou conversando com um jovem recente, a gente sempre conversa sobre leitura de livros espirituais, e nós estamos sempre questionando isso. Irmão, se Deus quer fazer, e se você quer, por que será que Ele não faz? Irmão, da parte do Senhor tem alguma coisa errada? Sabe o que nós estamos precisando, irmãos? Eu não sei se o jovem que está disponível lá, colocando no telão, nós recebemos uma imagem nesse elemento diário sobre as oliveiras. Está disponível lá? Vamos de Zacarias capítulo 4? É esse desenho aí mesmo que eu preciso. Ué, é daqui? Eu não sabia, eu pensei que era de lá, né? Zacarias. Se você voltar a sua Bíblia aí, Mateus, Malaquias e Zacarias. Se for de trás para frente, vai ser melhor para você. Senão você começa em Gênesis, você não vai achar. E nem eu achei ainda, né? Zacarias capítulo 4, versículo de 1 a 6, irmãos. Ó Senhor Jesus, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabe tu o que é isto? Respondi, não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Precisamos entender então, irmãos, o que Deus está fazendo. Se nós queremos uma mudança, se existe esse espaço vazio em nós, e Deus quer nos preencher, lembre sempre disso, Deus quer realmente ocupar todo o espaço vazio e fazer sua obra-prima da igreja, mas Ele tem canais para dispensar, irmãos, esse azeite. Vai estar disponível, né, na gravação lá, tem como colocar, né? Então, esse desenho, irmãos, é algo tremendo. Nós vemos 2 oliveiras, uma do lado do outro. Por quê? Porque às vezes, Deus pode falar com você somente, para você individualmente, pessoalmente, irmão. Pode ou não? Tem dúvida? Deus pode falar com você. Mas a direção para a igreja, o que o Senhor está fazendo hoje, irmão, Ele não está vindo direto das oliveiras para o candelabro. Ele está usando 2 oliveiras com os bois bicos de ouro, que foi a mensagem de semana passada. Paulo foi um dispensador da graça, irmãos. Para ele, Paulo fruía a graça, irmãos. Todo o tempo, Paulo não perdia em pregar o evangelho. E esse evangelho, por causa de Paulo, chegou até nós. E o que é o evangelho? É o poder de Deus para todo o que nele crê. É o evangelho que está trabalhando em você. Mas por que eu não estou recebendo mais graça? Porque eu não quero receber de outras pessoas. Ali por cima tem uma vasilha. E depois sai 7 tubos, que são as 7 lâmpadas do candelabro. Irmãos, essa palavra, ela precisa passar por alguém. E essa palavra, irmãos, hoje, isso aqui é apenas alguns dos vários livros que estão disponíveis para nós. O Instituto Vida para Todos está disponível para nós.
E hoje Deus tem um canal, um apóstolo e vários bicos de ouro nos alcançando, que são os servos, que são os profetas das igrejas. Irmãos, se você pegar o primeiro capítulo desse livro, a palavra profética, você vai ficar impressionado o que o Espírito fez e o que o Espírito está fazendo. E aqui ele diz uma palavra para Zorobabel: não por força. Se Deus não usar de misericórdia nessa noite, e você não estiver aberto, e se Deus não falar com você, nada vai acontecer na sua vida. Você precisa estar debaixo desses bicos de ouro. Nós precisamos reconhecer quem Deus está usando. Se você estivesse na época de Paulo, era Paulo. Se você estivesse na época de João, era João. Mas e hoje? Deus está usando alguém, irmãos. Senhor Jesus. Então, esse desenho é algo assim, que a gente precisa tocar mais ainda, por causa do tempo, mas é muito ilustrativo, não é verdade? Zacarias capítulo 4, irmão, ele completa: mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Toda obra, irmãos, que está acontecendo em toda a terra e no meu coração, se realmente é um sentimento que eu tenho, quando eu desperto pela manhã, em meus poucos minutos de oração, o meu sentimento é de gratidão ao Senhor. Até mesmo despertar pela manhã, irmãos, eu tenho uma disposição, eu quero, mas aquilo que eu desfrutei foi o Espírito que trabalhou em mim. Ó Senhor Jesus! Por isso vamos para Efésios capítulo 3, versículo 14, que é a mensagem dessa noite. O versículo 14 fala: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo fala assim: por esta causa. Que causa que você luta hoje, irmão? Tem muitos lutando hoje já para os netos, né? Netos é uma causa justa, muitos já estão lutando por essa causa, pelo seu casamento. Mas Paulo aqui está dizendo, versículo 14, por esta causa me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Está mostrando aqui, irmãos, que Deus Pai, Ele cuida de todas as coisas, mesmo quando não estamos entendendo nada. Não há esse momento na vida? Os irmãos já passaram por isso? Ora, mas parece que o Senhor não aparece para você. Você está ouvindo a palavra, mas parece que alguma coisa está de errado. Qual que é o resultado disso, irmãos? Romanos capítulo 8, versículo 18 a 21, fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Lembra sempre, irmãos, Deus quer fazer de nós a sua obra-prima, e Ele quer que nós sejamos preenchidos com toda a sua plenitude. Então o que Ele está fazendo? Paulo estava certo que os sofrimentos do tempo presente. Você está sofrendo? Eu acho que a maioria de nós podemos dizer: eu estou sofrendo, com uma situação ou outra. Mas ele fala o versículo 19 de Romanos 8: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, irmãos. Se você acha que está sofrendo, irmão, a humanidade toda está sofrendo e precisando da manifestação dos filhos de Deus. O sentimento, quando eu contatei essa jovem na casa, um casal, quando eu estava para ir embora, um jovem, também que me despediu, o marido dessa mulher, ele falou assim: você sabe que foi Deus que te enviou aqui, né? Você vai voltar, não é? Irmãos, as pessoas sabem disso, não é? A sua família não é assim? Eles pegam no seu pé, mas olha que a situação fica difícil. Quem tem a solução? É a manifestação dos filhos de Deus, irmãos. Aí o versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, é esse o sentimento que os irmãos têm compartilhado de vários lugares. Vai uma pessoa, ela vai lá em Portugal,
e de repente ela está no Brasil, alguém está perguntando para ela, posso orar por você? O que é isso? É a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, o que eu quero chamar os irmãos a atenção é para isso. O Senhor quer nos preencher totalmente. Ele está trabalhando de todas as maneiras. Por isso não murmure, irmão. As murmurações é porque nós não conseguimos ver a mão do Senhor. Mesmo aquela luta que você está passando indefinido, mas o Senhor está trabalhando em nós. Vamos para Efésios capítulo 3, versículo 16. São tantos pontos aqui que eu tenho que pular aqui. E agora, irmãos, eu quero tocar nos irmãos, porque às vezes conseguimos entender que Deus quer nos preencher, fazer a sua obra-prima, mas de que ponto que Ele vai partir, e de onde Ele vai sair aqui? Efésios capítulo 3, 16 fala, para que segundo a riqueza da sua glória, irmãos, a glória tem uma riqueza, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, se nós não entendermos o Espírito interior, nós vamos viver tentando entender a vontade do Senhor, tentando entender a palavra, tentando conhecer alguma coisa, ficamos assim desapercebidos. Precisamos conhecer o que é o homem tripartido. Paulo falou no seu homem interior. Você exercitou seu espírito hoje? Se nós não exercitarmos nosso espírito, não vamos receber essa palavra. É o seu homem interior. Por isso que quando nós chegamos aqui, a reunião do sábado ela é bastante agitada, não é? Viemos de uma semana cheia de complicações. Eu acho que os irmãos que conduzem os hinos, eles fazem da tripa o coração, não é? Para tentar levar a gente a fazer o quê? Exercitar espírito. Aí ele pede um hino, ele pede um versículo, eles gritam um pouquinho mais, e vai tentando, e tentando. Aí vem um irmão, normalmente eu falo com os irmãos, irmão, pelo amor de Deus, libera bem a esfera para a gente tentar falar alguma coisa. E quando chega no final da reunião, você fala assim, ó, eu toquei nesse ponto aqui. Somos golzinho adolescente, não é? Adolescente, ele fala assim, o que você tocou na conversa? O ponto que eu ganhei, ele fala 30 segundos. Ele foi numa conferência de 4 dias. E ele tocou muito ainda. O ponto que eu ganhei, pelo menos ainda está ganhando alguma coisa. Mas às vezes, nós paramos agora, não temos a reunião de pequenos grupos no final da reunião. Vocês estão percebendo isso? E um grande número de irmãos está amando isso. Sabe por quê? Você não precisa compartilhar. Quando os irmãos aqui pedem para orar de 2 a 2, vocês ficam doidos para acabar, porque 30 segundos é muito tempo orando. Eu estou perguntando, você quer mudança? Você quer ser transformado, irmãos? Você tem que conhecer o homem interior. É a partir do Espírito. Não é você ganhar na sua mente, agora eu vou ser transformado, agora eu sou uma nova pessoa, e você muitas vezes, 20 anos de casado, você está falando isso para sua esposa, ou para o seu marido, e nada muda. A toalha molhada está em cima da cama direto ainda. Não é? Foi perguntado a um médico que trabalhou 20 anos em centro de recuperações a drogados, se tinha algum caso que não era recuperável. Ele falou assim, tem. Eles ficaram muito tristes com esse médico. Como? Depois de 20 anos, você cheio de esperança, você fala que alguém não é recuperável? Eu falei, tem. O que não quer. Se você não querer, irmãos, Deus não faz nada na sua vida. Então, o que acontece, irmão? Para exercitar o Espírito, nós falamos, primeira coisa, irmão, João capítulo, irmãos, eu acho que todas as mensagens que eu já tive a oportunidade de falar o ano passado, e agora já estou começando esse ano, João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é um filho de Deus? Começou a exercitar o seu espírito. Você é um filho de Deus? Puxa mais uma página aí, João capítulo 3. Versículo de 1 a 6.
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu sabes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, você já nasceu de novo, irmão? Aleluia! Não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Irmãos, todo o espaço vazio que Deus está querendo preencher em nossas vidas, ele tem que partir do nosso espírito humano. Por isso, Tessalonicenses capítulo 5, 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Espírito, aí você, versículo 5, o versículo 5 de João capítulo 3, respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Teve o novo nascimento? Você teve essa experiência? Deus começou a preencher você. O espírito regenerado, irmãos, te dá esse caminho, até mesmo para quem às vezes está aqui nessa noite a primeira vez, talvez seja algo novo, né? E aqueles que vão ouvir essa mensagem também, Deus precisa te regenerar. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E a partir do seu espírito, ele vai fluir para alcançar o quê? A sua alma. Por isso eu acho interessante, em João capítulo 4, mais fácil ainda, você puxou só uma página, o versículo 10 a 14. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vocês conhecem a história da mulher samaritana, não é? Não preciso detalhar aqui. Versículo 11. Respondeu ela: Senhor, tu não tens que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens a água viva? 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim teus filhos e seu gado? Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Irmãos, o que o mundo faz conosco? Eu ainda vou chegar na parte do coração, da mente, vontade e emoção. Mas aqui, irmãos, o mundo nos coloca muitas águas à nossa frente. Você toma, é uma coisa hoje, é a moda, é um bom filme, é viagens, muita água que nós vamos tomando, não é? E no final, você tem sede de novo, não tem? Você cada dia quer mais. Você tem uma casa, você até quer ter duas. Você quer um carro, você quer ter dois carros. Mas o versículo 14 fala: aquele porém, irmãos, que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, não simplesmente quando você fala: oh Senhor Jesus, não é uma água, ela não vai ficar parada no meu organismo, é claro, mas aqui olha, todos vocês quiserem beber essa água aqui, não é verdade? Tomei a água, mas a água que Jesus está nos dando, irmão, ela será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vocês entendem? Partindo do seu espírito, ele vai jorrando. Irmãos, não tem como eu falar de sermos preenchidos com a plenitude de Deus, se você não quer ser alimentado. Toda vida precisa ser alimentada. Você recebeu a vida de Deus. Não precisa ser alimentado, é vida artificial. Olha como que essas plantas aqui é bonita, não é? É artificial.
Mas as plantas precisam do nitrogênio, principalmente quando vem a chuva, como que fica tudo bonito, não é verdade? Mas, irmãos, essa vida precisa ser alimentada. O Alessandro pegou um versículo que é maravilhoso na semana passada. Ele fala de, não vou ler, João, nem precisa colocar no quadro, por favor, né? João capítulo 7, 37. No último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, tem alguém com sede aqui, irmãos? Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Vamos invocar o nome do Senhor? Pode ser sentado mesmo. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aleluia! Irmãos, eu falei da água, mas em João capítulo 6 o que fala? O Senhor falou: eu sou o pão da vida. Versículo João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso é o versículo do Gerson, né? O Gerson gosta desse versículo, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmão, você está sendo suprido? Quando nós pegamos, irmãos, está falando muito sobre a imersão da palavra, não é? Mergulhamos na palavra, pegando o cara da frase, né? Tomando a palavra, irmãos, o que vai fazendo? Vai enchendo o nosso espírito e vai alcançar a nossa alma ou não vai? E até mesmo o nosso corpo. Alguns testificam: puxa, como que eu cheguei aqui cansado, fisicamente mesmo, exausto, às vezes um dia de trabalho, um dia cheio. O que está acontecendo, irmão? A vida de Deus vai nos ganhando. Isso é a salvação, irmãos. Aí eu quero continuar, João 6,60. Muitos dos seus discípulos, na verdade o versículo João 6,56, irmão, fala assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse é um discurso difícil, não foi? O versículo 60 agora. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, a palavra do Senhor nem sempre é algo tão saudável, não é verdade? Não sei se vocês ouviram a mensagem de semana passada, a mensagem 3, né, do livro de Colossenses. O Pedro Dong estava falando sobre a questão, irmãos, de Deus estar usando um canal. Usando a palavra profética. Eu achei muito forte o que ele diz. Se você não quer receber a palavra profética, irmão, você é livre para não receber. Você acha que Deus está forçando você a receber essa palavra? Irmão, ferramenta daqui, ferramenta dali. Agora, irmãos, puxa vida, eu posso orar por você, é o homem de oração, mulheres conectadas. Irmãos, eu não estou entendendo nada dessa palavra e nem quero. Só tem um detalhe, irmãos, você perde a bênção do Senhor. Quem está mergulhando, irmão, quem está entrando, está sendo abençoado. Não é isso mesmo? Vocês podem dizer amém? Porque aqui, irmãos, em João 6, depois que o Senhor falou, ele falou o 63, o Espírito é o que vivifica, a carne, irmão, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Senhor Jesus, olha o versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Irmãos, quantos podem não aceitar essa palavra? Mas o versículo 67 de João 6. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Irmãos, o Senhor não quer que nenhum se retira nessa noite. Mas Ele está querendo que você tome uma decisão. Fala como Pedro, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor... Não é para onde não, tá, irmão? Não leia errado. Era para quem iremos. Tu tens as palavras da vida eterna. Você quer ir embora, irmãos? Sair da vida normal da igreja? O Senhor está cuidando de você? Só tu tens palavras de vida eterna, irmão. Essas palavras estão nos suprindo, irmão, nos encorajando, está nos preenchendo. Mesmo com as dificuldades, tantos problemas, tantas lutas, mas o Senhor está nos guardando na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso, irmãos,
Efésios capítulo 3, 17. Senhor Jesus, fala, assim habite Cristo no vosso coração. O que é o coração, irmão? O coração é as três partes da alma, mente, vontade e emoção, mais uma parte do espírito que é a consciência. Mas, irmãos, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É assim que fala? É isso mesmo, não é? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o nosso coração, irmãos, não partindo do nosso coração, nós não queremos, irmãos, nós não aceitamos essa palavra e não vamos ser preenchidos pelo Espírito. Ganhar o nosso coração não é fácil. A nossa mente faz tempestade num copo de água, não é verdade? Eu tenho certeza que muitos aqui, não vou dizer muitos, tem um número considerável que não está nem aí para a palavra. Em algum momento, irmão, a gente não consegue acompanhar, porque a sua mente está cheia. A sua mente, ela lidera a sua alma. Eu quero, não quero. Irmãos, não estou julgando ninguém, mas tem hora que eu acho incrível, como que, aqui a gente fala no máximo 1 hora. Em 1 hora, não estou dizendo algum irmão pode ter algum problema de saúde, ele precisa ir, mas às vezes 1 hora, irmãos, eu preciso de ir ao banheiro, eu preciso de beber água. E quando a gente vai beber água, a gente chega lá embaixo, tem outro irmão, a gente fica conversando. Por quê, irmãos? A gente perde o que o Senhor está falando para nós. Mas eu assistindo um filme, irmão, ou alguns que gostam de um futebol, pelo amor de Deus, nem entra na frente, não é? Você passa necessidade, irmão, de ir ao banheiro, mas você não quer perder aquele momento. Ainda mais se sair um gol, você xinga a sua esposa de tudo quanto é nome, não é? Não é mesmo, Guilherme? O negócio fica feio, né? Irmãos, por quê? A nossa mente, ela lidera. A emoção acompanha e a vontade decide. Por isso que eu estou sempre perguntando, você quer a palavra? Você quer ser abençoado? Você quer ser preenchido? Por isso, irmãos, esse versículo aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, ó Senhor Jesus, versículo 17 e 18, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, aqui está falando que onde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Você está com liberdade no seu espírito? Você está querendo invocar o nome do Senhor? Você está querendo orar? Você está querendo ler a Bíblia? Nem sempre. Então nós precisamos ser transformados. Precisamos reconhecer isso. Irmãos, então você vai dizer, sozinho eu não consigo. Fala aí. Você tem certeza disso? Fala de novo. Sozinho eu não consigo. Se a gente pegar João capítulo 15, versículo 5. Nem vou abrir a Bíblia. Você sabe qual que é esse versículo? João capítulo 15, versículo 5. Quem é amante do alimento do jornal Árvore da Vida aqui? Esse versículo vem todas as vezes. Eu sou a videira verdadeira, né? Vocês querem ler esse versículo? Vou ler esse versículo para vocês. Irmãos, vocês às vezes não entendem por que eu insisto tanto com a minha Bíblia. Porque eu gosto da minha Bíblia, ela é diferente da vocês. Mesmo eu falando, eu conheço o versículo, mesmo se colocar no telão, mesmo se você falar que você tem uma Bíblia muito boa, a minha é melhor do que a sua. Aqui ó,
João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Ó Senhor Jesus. Irmãos, para nós permanecermos no Senhor, usando o nosso espírito, sermos preenchidos, nós precisamos dos irmãos. Deus não quer fazer uma obra sozinho, irmãos. E precisar dos irmãos é fácil? Não é nada fácil. Tem todo tipo de irmão aqui, não é verdade? Recente eu falei com o irmão foi ter comunhão comigo e me expondo um monte de coisas, falhas minhas, ele não fez nenhum elogio à minha pessoa, ele só criticou, tá certo? É muito bom quando acontece isso, não é? Os irmãos criticar a gente e tal. Aí eu fui e falei com ele, irmão, eu sou bem mais chato e bem mais sistemático que você pensa. Pergunta a minha esposa, é 29 anos junto comigo. Irmãos, se depender de nós, nós não vivemos a vida da igreja. É os irmãos que usam de misericórdia com a gente, não é? É os irmãos que insistem com a gente. É Deus que não desiste de nós. Não é? Irmãos, a parábola de Mateus capítulo 25, ali fala de 10 virgens, 5 eram nécias e 5 prudentes. Irmãos, hoje nós cantamos hino, temos óleo nas lâmpadas hoje. O que é esse óleo, irmão? É no nosso espírito, o Senhor foi para dentro do nosso espírito. Por causa do meu tempo eu não li João capítulo 20, mas o Senhor soprou o Espírito. O Senhor soprou, recebei o Espírito Santo. Então o Senhor já soprou para dentro de nós. E a palavra, irmãos, o que ela está fazendo? Ela está trazendo a presença do Senhor. O Senhor está soprando para cada um de vocês aqui, para dentro de cada um de nós. Está ou não está? Senhor Jesus. Mas, irmãos, tardando-se o noivo, algumas levaram azeite nas vasilhas e também nas lâmpadas. Já atingiu a sua alma o Espírito? A sua vida da alma, a sua alma é a sua mente. O quanto que você já pensa nas coisas do Senhor. Por isso o irmão falou, se a sua mente ela vaga tanto, ela é tão poluída, coloque na presença do Senhor. Senhor, guarda minha mente. Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu já perdi todo o ritmo da minha sinopse aqui, eu acho que já perdi tudo aqui. Romanos 12, fala 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, aqui está falando, não vos conformeis com esse século, mas renovai, irmãos, a renovação da nossa mente. Como renovamos a nossa mente? Invocando o nome do Senhor. O hino S90 fala 5 itens ali, né? É mente invocar o nome do Senhor, cantar e falar os hinos, o ruminar, o profetizar. O que está fazendo isso, irmãos? Estamos renovando a nossa mente. E nós vamos adquirindo o quê? Azeite nas lâmpadas e azeite nas vasilhas. E ali fala, irmão, tardando-se o noivo, o que nessas falou? Nos falta azeite, nos dá de emprestado. Irmãos, hoje está na hora da gente comprar o azeite. Hoje está na hora de a gente adquirir o azeite. Mas na volta do Senhor, irmãos, eu não sei se os irmãos acompanharam, né, irmãos, essa situação da Turquia, né? Eu não acompanhei hoje, mas números mais de 20 mil que já morreram nesse terremoto. Irmãos, qual que é o problema mais grave ali? Que foi de madrugada, 4 horas da manhã, um tremor que aconteceu. Irmãos, quem pôde sair correndo, saiu, mas tem gente que acordou e depois 2 horas que foi saber o que estava acontecendo. Irmãos, quando nós estamos dormindo, nós não conseguimos perceber nada. Veio um terremoto, eles não perceberam. Alguns saíram com a roupa do corpo. Mas, irmão, você está dormindo espiritualmente? Por isso precisamos dos irmãos para nos acordar, não é?
Irmão, vamos, nos acorda. Aproveitando esse acordar, irmãos, tem nos dias 10, 11 e 12 de março, um CEAP para as mulheres de Itaúna. O CEAP vai estar reservado para vocês, 100 vagas. R$100, irmãos, transporte, o ônibus para sair sexta-feira à noite e voltar domingo depois do almoço. Mais alimentação, não é muito barato? R$100. Sua mente agora está esperta ou não? A mente está liderando ou não? Fala assim, eu quero ir para o CEAP. Então faça a sua inscrição. Quando você estiver pensando, irmãos, você não vai fazer. Então você precisa o quê? Renovar sua mente, irmão. Eu quero. Por isso, irmãos, 2 Timóteo capítulo 2, eu vou chegar no tema favorito da mensagem aqui, mas eu quero ligar 2 Timóteo capítulo 2. Quando vocês falaram assim, eu não consigo, irmãos, eu preciso dos irmãos. Irmãos, Paulo falou isso para Timóteo. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra. Você quer ser usado pelo Senhor, irmãos? Você quer ser um utensílio para a honra? Ó Senhor Jesus, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você quer ser esse vaso útil, irmão? Você quer ser preenchido? Mais uma vez que nós declaramos, irmãos, eu não consigo. O versículo 22, ele é muito prático. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Irmãos, vamos fugir das paixões da mocidade. Isso aqui não é uma palavra só para jovem, não, viu, irmãos? É para todos nós. Nós, como somos apaixonados, alucinados com as coisas deste mundo, somos igual adolescente, né? Ele tem 14 anos, ele olha para uma menina e fala, mãe, estou apaixonado, vou casar com ela. Passa de 6 meses, 1 ano, e nem lembra da menina mais, não é? Então, às vezes, estamos apaixonados com as coisas. Ó Senhor Jesus, mas falando para Timóteo, tão jovem, irmão, ele não consegue fugir das paixões da mocidade. Mas a parte B fala assim, segue a justiça, irmãos. Segue a justiça, irmãos. Segue a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invoca o Senhor. Quando você não está conseguindo, irmão, segue de perto, irmãos. Vamos seguir juntos. Por isso eu quero tomar esse versículo de Efésios, que eu falei, o versículo. Oh Senhor Jesus, amém. O versículo 18 e 19. Oh Senhor Jesus, a fim de poderdes compreender com todos os santos, irmãos, é com todos os irmãos. Você conhece o amor de Deus? Você sabe o que Deus quer fazer? Mas, irmãos, você não pode compreender, eu não posso compreender todas as coisas sozinho. Deus não vai revelar só para mim. Por isso aqui está dizendo, a fim de poder se compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Você quer compreender o amor de Cristo? Na verdade, eles deduziram, né, que aqui compreender seria o amor de Cristo. Tem 3 explicações, mas vamos tomar como amor de Cristo. Que tem uma nova explicação. Os irmãos do Instituto de Alimento Diário, não vou entrar em detalhe aqui. Porém, irmãos, você já teve uma experiência de estar em pleno sofrimento e aparecer um irmão para cuidar de você? Se você fosse compartilhar nessa noite, você tem essa experiência? No momento que mais você precisou, alguém apareceu. Não é só financeiro não, porque financeiro, né, a gente gosta de procurar as pessoas, né? Mas não é só a situação financeira não. É uma situação de muito sofrimento, às vezes distância, de estar longe, estar desanimado, triste. O amor de Cristo chegou até você?
Você consegue compreender qual que é a largura? Mas aí uma pergunta diferente. Quando os irmãos estão cuidando de nós, é bom demais. Mas você já apareceu na vida de alguém na hora que ele mais precisou? Só cuidar de mim é bom demais, é só venha a nós, não é, irmãos? Mas você já teve essa experiência? O Watchman Nee, no livro Lições para Viver Cristão, ele fala sobre a vela, sobre a pregação do Evangelho. Quando você tem uma vela acesa, irmão, e você acende outra vela, a sua vela não apaga. Você acende uma terceira vela, ela não apaga. O seu fogo, irmão, a vela, esse fogo que está queimando em você, você precisa queimar outros. Mas, irmãos, vamos viver a vida da igreja nesse sentimento. Estamos próximo à conferência, né? Próximo final de semana já vai ter a conferência na Estância Árvore da Vida, né? Mais de 160 irmãos estão indo para a conferência. Eu quero perguntar aos irmãos, ir para a conferência é uma coisa fácil? Não é nada fácil. Mas estando lá é maravilhoso, não é mesmo? Mesmo tendo noites mal dormidas, com os irmãos roncando, não é? Irmãos ali, talvez não te agrada, mas o que te leva a você estar lá? O amor do Senhor e o amor dos irmãos. Vai lá na Estância Árvore da Vida sem os irmãos. O Milton que eu diga, Tonhá, né? Esses que vão lá, né, Milton? Chega lá, irmãos, não tem nada. Ah, é um lugar maravilhoso. Ah, não é maravilhoso, maravilhoso lá são os irmãos, irmãos. Irmãos, fala para o irmão do seu lado, você é muito precioso para mim, irmãos. A hora, irmãos, que nós começamos nesse viver da igreja, irmãos, tem alguns que aqui estão há 30 anos juntos, né? 30 anos juntos. Isso para o mundo é uma loucura. Eu já fui a Sumaré com adolescente, né? Mais de 10 anos atrás, cuidando de adolescente. Estava eu e mais 5 adultos e 40 adolescentes. Os motoristas já entravam no ônibus e já falavam assim, vocês têm alguma coisa? Eu não acho que vocês são normais. Isso, motoristas já falaram comigo, viu? Não é de terceiro, não. Vocês não são normais, não. Mas nós, adultos. Falei, por quê? Encher um ônibus desse de adolescente e levar para o Sumaré? É uma loucura. Eu falei assim, não, esses meninos aqui são diferentes. Não é esse que você está pensando, não. Mas também não é santinho, né? É santinho, mas de pé sujo, né, irmão? Mas... irmãos, o que nos levava lá? O que leva os irmãos a estar lá com os adolescentes? Sabendo, irmãos, que o amor de Deus vai encher eles. Às vezes os pais não entendem. Leva o filho para a conferência, ele vai para a conferência de adolescente, e chega lá os irmãos e falam assim, quem quer aceitar Jesus? O adolescente vai lá na frente e aceita Jesus. Ele volta 6 meses depois, ele aceita Jesus de novo. Aí o pai chega, filho, o que você fez lá? Mãe, eu aceitei Jesus. Aí depois, na outra, eu aceitei Jesus de novo. E os pais ficam indignados. Gastei dinheiro, meu filho foi lá, aceitou Jesus 2 vezes. Irmão, chega um dia que ele reconhece que o Senhor trabalhou na vida dele. Continue enviando para as conferências. Irmãos, o que eu quero finalizar aqui, irmãos. Viva a vida da igreja, irmão. Irmãos, quando eu abrir para compartilhar alguma coisa, irmão, você tenha uma experiência dessa. Irmãos, quando mais nós viajamos com os irmãos, quando mais nós avançamos, quando mais nós estamos juntos, vamos conhecer os irmãos. Né? Às vezes você vai na casa de um irmão, você permanece só na sala, mas quando você vai na cozinha, não, eu acho ruim, viu, irmãos? Isso lá em casa, eu não gosto disso. Pia cheia de vasilhas. Sujas, né? Não é pia cheia de vasilhas limpas, não. Sujas, né? Mas quando você conhece o cômodo ali, você conhece as fraquezas dos irmãos, não é hora de você correr, irmãos. É hora de socorrer, não é? Irmãos, e vamos deixar os irmãos nos conhecer também. Olha, todo serviço que eu sirvo, com irmão que não se aparece muito, não se oferece muito, irmão misterioso, eu não invisto muito. Eu deixo meio de lado. Eu falo assim, não, esse aí não dá para investir, não. Irmãos, Deus está contando conosco. Ele está querendo trabalhar, irmãos, e nos preencher com toda a plenitude dEle, irmãos.
O encargo da mensagem dessa noite, irmãos, talvez você tenha um padrão. Sabe qual é o padrão que você tem? Você olha para o irmão, se eu crescer em vida até aquele irmão, eu já estou satisfeito. Irmão, essa visão é muito míope. Ah, se eu for igual aquela irmã, eu já estou bem. Irmão, é a plenitude de Deus. Não para no tempo não, irmãos. Por isso nós vamos terminar o quê? Eu tinha muito mais, podia falar de 2 Crônicas, capítulo 5 ali, capítulo 7. Quando Salomão terminou o templo, irmão, a glória de Deus encheu a casa. Irmãos, é isso que Deus quer fazer. Ele quer encher todos os espaços vazios em nós com a sua glória. E a hora que você vir para a reunião, você chegar aqui amanhã no Partir do Pão, os irmãos vão olhar para você, Cotinha, mas como que você está cheio da glória de Deus? Seu semblante está brilhando. Viu, Vinícius? Vinícius olhou com a carinha tão boa para lá, né, Vinícius? Está cheio da glória de Deus. Aí, Efésios capítulo 3, versículo 20, irmão. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não vamos aceitar, irmãos, esse falar não vai dar certo. Não vamos ser negativos, irmão. Deus é poderoso. Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais. Precisamos ser renovados, irmãos, a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero cuidar dos irmãos. Senhor, eu quero ser um com a sua igreja. Eu quero ser preenchido, Senhor. Irmão, tem essa postura. A reunião amanhã às 8h30. Não é isso mesmo? Amanhã no Partir do Pão às 8h30. Você quer mudar de postura? Chega aqui amanhã às 8h30. Desafio, não é, irmãos? Quanto que os irmãos chegam atrasados às reuniões? Irmãos, você precisa ser preenchido, todos os espaços vazios. Para que o versículo 21 seja: a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos valorizar, irmãos, esse viver da igreja. A hora que pensar, irmãos, falar assim: eu posso tirar a vida da igreja da sua vida, o que vai sobrar? Seja preenchido. Vou terminar com uma oração, né, abençoando os irmãos e também aqueles que vão ouvir essa mensagem. E os irmãos que vão ouvir essa mensagem, irmão, não esqueça de dar o like. Vamos contribuir com esse canal que está chegando a várias pessoas, né? Várias pessoas, até minha família e vários amigos, colegas de trabalho. Aí vocês vão falar assim: então você está sendo exposto, né? Que me viram dando mensagem, falou assim: você é pastor lá na sua igreja, né? Eu não sabia que você era pastor. Aí eu falei: não, eu sou pastor. Então continua, né, valorizando o canal que nós temos, irmãos, e assistindo as mensagens. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecendo, Senhor, por essa mensagem. Senhor, queremos ser preenchidos com toda a sua plenitude. Nos liberta dos limites, Senhor, que nós colocamos em nossa mente. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Abençoa a igreja de Itaúna, abençoa aqueles que vão ouvir essa mensagem, também toda a nossa micro-região. Senhor, nos ganha mais, Senhor, trabalha mais em nós, Senhor, a nossa mente que lidera, Senhor. Abençoa também as nossas emoções. Lembra daqueles que às vezes podem estar passando algum momento triste, Senhor, de depressão. Senhor, derrama o óleo da alegria sobre nós. Senhor, a nossa vontade decide nessa noite. Queremos ser absolutos pelo Senhor. O Senhor tem uma verdade nesse universo. O Senhor quer preencher toda a igreja. Senhor, para que a sua multiforme sabedoria se torne manifesta. Em nome de Jesus nós abençoamos, irmãos. Jesus é o Senhor.